Avilac Store. Moda e acessórios feminino. WhatsApp, 67 998 45 30 87. Doutora Juliana Mendonça Magarinos. Reabilitação e harmonização orofacial. Rua do Marco, número 1326, Vilas Boas. Fone, 67 991 71 98 86. Estúdio Pantanal em Dança. Desperte a dança em você. WhatsApp, 679 9204 0601. Vencer Pede. Estúdio Luciana Brum. Extensionista de cílios. Fone 679 9629 8323. Espaço de Terapia Ser Vitória. Tânia Rezende. 679 9129 3297. Rejane Moreira, mentora estratégica de negócios. WhatsApp 679 9605 7602. Clínica Faciani, estética e implante capilar. Os melhores e mais modernos procedimentos estéticos e implante capilar. 679 81 78 42 51. Ana Benícia Bijuterias e Acessórios. Rua Antônio Correia, 35. Telefone, 67992740031. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais esse episódio do Bora Com Elas. E hoje eu estou com um convidado especial que vai esclarecer muitas dúvidas de vocês, nossa, no caso, né? E vamos interagir, vamos transbordar a palavra de Deus para chegar até mais e mais pessoas, tá bom? Eu me chamo Melissa Ramires e hoje eu estou com um convidado, Anderson. Seja muito bem-vindo, Anderson. Obrigado, Melissa. Anderson, aqui esse podcast, todos nós conversamos, né? Antes, estávamos aqui num bate-papo, tá? E eu expliquei que é um podcast voltado para falar de Deus, para falarmos de fé, né? Sim. Então, você na sua vida, eu sempre pergunto para os meus convidados que chegam aqui, independente de qual episódio é, quem era o Anderson adolescente, quais eram os sonhos e como que foi o seu encontro com Deus? Eu tive uma infância assim muito feliz, né? Eu sou natural de Porto Murtinho. É uma cidade que fica a 500 quilômetros de Campo Grande. E até os 7 anos de idade eu vivi na cidade de Porto Murtinho, uma família estruturada, muito feliz. Viemos para Campo Grande, tudo novo. Cheio de sonhos, de fazer faculdade, se formar, mas até então não tinha minha vocação profissional bem definida, né? E aos 13 anos de idade, eu fui para a Igreja Católica, aos 10 anos de idade. Fui para a Igreja Católica, adorei, me vi ali dentro, ainda gosto até hoje, né? Tanto é que eu tenho convívio com muitas pessoas dessa época da igreja. A partir daí, fui catequista. Aí conheci a Pastoral da Juventude, participei efetivamente dentro da Pastoral da Juventude, fiz parte da CNBB, dentro da Pastoral da Juventude, na qual a gente elencou vários projetos aqui para a Arquidiocese de Campo Grande, tanto para o regional, e tive a honra de participar também do nacional dessa CNBB, que era do setor da juventude. Então a gente coordenou também, fez parte dessa equipe aí, representando o Regional Oeste 1, que é o conjunto dessas arquidioceses até então. Eu sou filho de uma sacerdotisa umbandista. A minha mãe é sacerdotisa hoje há 55 anos. Então eu nasci num berço onde minha casa sempre teve um terreiro de umbanda. Bem, mas minha mãe deixou a gente muito livre, tanto é que meu irmão caçula, ele era de outra religião, evangélica. E a gente sempre conviveu muito bem, foi tudo muito tranquilo, que minha mãe deixou a gente muito livre para nossas religiões, né? Nunca foi nada imposto. E eu cresci, e a minha formação foi dentro da Igreja Católica, tanto é que muitos valores aí eu aprendi, e esse exercício de fé, dentro da Igreja Católica. Aí, a partir daí, com meus
17 anos eu tive um episódio que me levou para dentro do terreiro, meio a revelia, mas nesse momento ainda eu estava dentro da Igreja Católica, inserido. Tive um conflito, que foi meu grande conflito. Não participei um período no terreiro, não participo, retorno para a Igreja Católica novamente. Aí a gente já, aqui na Arquidiocese de Campo Grande, nós trouxemos o Celebra, que é um grupo que dá formação para as liturgias, né? Participei efetivamente junto com algumas pessoas aqui de Campo Grande, a Jairce que trouxe a Celebra para Campo Grande, que é um núcleo de Campo Grande. E a partir daí, nessas conversas do Celebra, eu entendo que não me vejo mais dentro da Igreja Católica. Dando formação, eu entendo que também existe Deus em outras religiões, né? E a partir daí eu entrego minhas coordenações, na qual eu fazia parte, e começo o meu desenvolvimento mediúnico dentro da Umbanda, né? Na qual a minha mãe é a sacerdotisa que eu te disse. E a partir daí eu gosto muito de me dedicar àquilo, tudo que eu faço. Então eu me propus a entender e a partir daí participar, assim como eu fiz dentro da Igreja Católica. Eu queria entender por que eu faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para começar uma missa. Não é simplesmente riscar o corpo como a gente faz rapidamente, sentar e não sabe nem o que está fazendo. Né? Eu gostaria, então dentro da Umbanda, eu quis entender primeiro. E aí começou o meu desenvolvimento mediúnico. Relutei para ser sacerdote, hoje eu sou um sacerdote umbandista, né? A gente chama de pai de santo, mas é um sacerdote. E relutei, tanto é que eu para minha graduação dentro da Umbanda, que a gente chama de coroação, já na Igreja Católica, eu gosto de fazer essa ponte, porque eu conheço os dois lados, né? Essa ponte, né, na Igreja Católica, nós falamos ordenação para um sacerdote. Na Umbanda, a gente fala coroação, na qual você vai comandar um determinado local, né? E eu resisti durante 7 anos no meu desenvolvimento para poder receber essa coroação e ser um sacerdote. E aí aconteceu um episódio que eu não tinha muita escolha, porque a minha mãe passou por um momento muito delicado de saúde, e eu já estava lá dentro e precisava de alguém para comandar. E a única pessoa que estava no nível de desenvolvimento pronto, seria eu. Eu vou para a praia para pensar, volto de lá decidido, 5 dias depois começa o meu processo de coroação, que demora 21 dias, e hoje eu tenho 16 anos de sacerdócio. Bastante tempo. Essa é minha trajetória dentro da Umbanda, né? Que grande essa trajetória, né? Linda. É porque a gente nós, né? Todos, acredito, que tem essa dúvida, né? Sobre como que surgiu o Umbanda, né? Porque ela tem um pouco do catolicismo, tem os santos que são os mesmos, né? Tem bastante coisas. Ela é cristã? Ela é cristã. Ela é cristocêntrica, ela é cristã. O que é cristocêntrica? É aquele que segue, se espelha em Cristo, em seus valores. Então ela é cristã. Para nós, a Trindade é o ponto cume da religião. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim como nas religiões cristãs. Porém, as religiões cristãs não nos veem como cristãos, e está tudo certo. A nossa formação já é porque que nós achamos de nós, não que o outro acha de nós. Então, é muito vivência, muito pessoal isso, e a religião ela é cristã. O que se tem, que se vê, porque nós trabalhamos com entidades. Nós falamos de orixás, e aí é o grande ponto que afasta todas as religiões. Porque quem que é o orixá, né? E o orixá nada mais é que uma centelha de Deus. Há 2 anos atrás nós tivemos o primeiro seminário, que é o CEBI, é um centro de estudo bíblico que tem em Campo Grande, o núcleo existe há 40 anos aqui em Campo Grande. O CEBI é um centro de estudo bíblico onde se estuda a Bíblia.
e dar formação praticamente para a Igreja Católica e algumas igrejas do CONIC. E a gente tem participado há uns 5 anos já do CEBI, efetivamente contribuindo. Nós falamos que nós contribuímos, nós aprendemos e trocamos, fazendo uma troca de experiência. E nesse seminário, com alguns teólogos reunidos, liturgos, digamos assim, na Igreja Católica se fala que Deus é uno e trino. Para nós, Deus é uno e trino, e ele também se divide em mais 14. Porque Deus é plural para nós o tempo todo, ele se divide, ele é amor. O amor é partilhado, né? Então, quando Deus, na criação, vem a Trindade, quando ele faz aquele momento da criação de água, terra, mar, ele é a centelha dele que é criado. Essa centelha é chamada de Orixá, onde Oxum é no rio, que é a família, a proteção, onde Iemanjá é no mar, que é a senhora da sabedoria da família, Xangô na pedra, a pedra é infinita, então ele é a justiça de Deus presente, né? Quando a gente precisa vencer nossas dificuldades no nosso dia a dia, a gente tem que guerrear, aí é Orixá Ogum, que é o Orixá do caminho. Aí nós precisamos lutar, trabalhar no nosso dia a dia, buscar o nosso pão, ter o nosso trabalho profissional para manter a nossa mesa farta. Deus se manifesta ali através de Oxóssi, que é o que traz o grande caçador, que traz a caça para dentro de casa, para que não possa faltar o nosso subsídio, né? E aí, assim, sucessivamente. Então, e aí a gente tem a falange de Cosme, Damião e Dom, que chama a falange de Ori. E Ori, que significa o quê? A gente resgatar a nossa criança. Nunca se esquecer de ser criança, porque ser adulto nos torna, às vezes, pessoas muito carrancudas, muito fechadas, esquece de viver a vida e enxergar o outro. E a criança, ele tem esse olhar desprendido de julgamento, desprendido de medo, porque a criança, ele pula em cima do sofá, falando que é um super-herói, se joga e não tem medo de nada. Mas ele também brinca, olha para todo mundo sem distinção de raça, de cor, de sexo. A criança, ele vê pessoa. Então, a falange de Cosme e Damião vem nos trazer isso, esse resgate nosso sentido angelical, de criança mesmo. Que legal, né? E não é tão diferente, é Cosme e Damião, né? Nós temos uma diferença dentro das religiões, dentro da Umbanda. Dentro da Igreja Católica tem Cosme e Damião. Para nós temos Cosme, Damião e Dom. Esse ano eu fiz uma explicação dentro do terreiro também, falar, vocês são 3 aqui, para nós é trigêmeos. Dentro do nosso entendimento, tanto é que se tem pouca escrita sobre Cosme e Damião, mas eles se tornam médicos, são 2 médicos que ajudavam crianças e distribuíam brinquedos para as crianças carentes. Essa é a história de São Cosme e Damião. O que leva eles a ser médico é o irmão, tendo uma família muito sem poder aquisitivo, morre esse irmão com 7 anos de idade, e isso faz com que desperte nele a vocação de ser médico. Então ele é o terceiro, por isso que ele é o menor dentro dos terreiros. Você vai ver sempre Cosme e Damião no meio um pequenininho, que é o irmão de 7 anos. Então a gente cultua também, cultuar no sentido de que a gente traz esse resgate, que é a nossa... o que desperta a vocação na gente, né? Massa, muito interessante. E Anderson, a gente estava conversando aqui, né, sobre essa união que vocês estão tendo dentro da... Você foi até na CDB, né? Conta pra gente como que foi. Agora, no último dia 30 de setembro, teve dentro da Igreja Católica, foi o mês da criação, que é o mês da Bíblia, né? E dia 30 de setembro é dia de São Jerônimo, para nós é dia de Xangô, que é o Senhor da Justiça. A gente tem muita questão dentro da... alguns santos católicos com os nossos orixás, né? Que a gente fala dentro do sincretismo, a gente faz um sincretismo dentro disso. O Brasil, ele faz sincretismo desde o seu início, né? E na UCDB, nós fomos convidados esse ano pela universidade para falar um pouquinho de Umbanda, dentro do curso de Teologia e Filosofia, na qual teve evento que nós falamos o que é a criação para dentro da Umbanda, né? Que é isso que eu falei para você agora, que a gente comentou agora com o pessoal também que tá nos assistindo. Deus está presente em todos, né? Então Deus não tem loteamento na nossa visão
de Umbanda. Ele não é católico, ele não é evangélico, ele não é umbandista nem candomblessista. Deus é Deus. O que a gente tem é maneiras de cultuar a Deus, conforme os seus povos, né? E a Umbanda é uma religião genuinamente brasileira. Nós ficamos muito felizes, porque é a primeira vez que a Universidade Católica convida um umbandista para poder falar, um sacerdote umbandista, para falar sobre isso. E no final a gente terminou plantando uma árvore dentro do CDB como um símbolo da gente dar as mãos, entender que nós acreditamos no mesmo Deus, né? E a partir daí nós construímos muito muros. Já dizia isso o Papa João Paulo II, né? E é preciso a gente quebrar esses muros e construir pontes, né? Ou se a gente não conseguir, eu falo assim, oxalá se a gente não conseguir construir pontes, vamos quebrar os muros que existem para enxergar o que tem do outro lado, porque o julgamento e a intolerância religiosa vem por não conhecer. A ignorância mata, né? A ignorância, ela ataca o outro. Então a gente tem feito essas reflexões, tem nos convidado, a gente também tem feito a nossa parte começou quando Campo Grande veste branco junto à Igreja Anglicana. Nós fizemos em 2018, nós fizemos um evento dentro da Praça de Coelho, Campo Grande veste branco contra a intolerância. Um evento na qual a Igreja Anglicana, nosso terreiro, que é o terreiro de Umbanda Cacique Pirauê, na qual eu participo, na qual eu sou dirigente junto com a minha mãe, com a Mãe Inocência, nós chamamos várias religiões. Aí, junto com, na época, hoje ele é bispo anglicano, mora em Cuiabá, mas ele era padre anglicano aqui em Campo Grande. E ele nos fez o chamado e a gente abraçou junto, chamando as religiões. Até então, seria as matrizes africanas, Umbanda, Candomblé, com mais a Igreja Anglicana. A Igreja Católica topou. Aí nós descobrimos que tinha o Conselho de Bruxos em Campo Grande, com mais de 300 bruxos, a gente também não tinha conhecimento, querem participar. Aí o padre me perguntou, e aí, pai, vai ou não vai? Falei, vem, todo mundo, é para todo mundo. E a gente conseguiu reunir ciganos, os muçulmanos. Então a gente fez uma grande roda com a som de atabaques e a gente encerrou com a dança do sol com os bruxos aqui de Mato Grosso do Sul, na Praça de Coelho, né? Uma tentativa de a gente começar a construir pontes, de conversar não sobre dogmas e sobre doutrinas, mas sim sobre Deus e a expressão de Deus em diversos povos, nos seus povos, né? Porque todos os povos são criação de Deus, ou seja, só o católico, o evangélico é a criação de Deus, né? Não, eu acho que todos somos criação de Deus. O ateu também é criação de Deus, ele também tem o direito de não acreditar em Deus, né? E a gente julga muito, então a ideia era bater de frente com essa questão da intolerância e dos julgamentos, que até então era muito perseguida aqui em Campo Grande, alguns terreiros. Nosso terreiro mesmo foi apedrejado uma vez, na qual quase machucou uma senhora de 80 anos, que a gente tinha acabado de sair do hospital e foi direto para o terreiro com uma fé, né? Então isso, a gente ficou muito chocado na época, né? A partir daí, nós começamos a nos reunir com o CEBI, novamente, e chamamos algumas pessoas, algumas lideranças dessas diversas religiões. Aí nós tivemos alguns encontros e esse grupo, digamos assim, dormiu. Eu também com minha vida profissional, eu tenho minha atividade profissional, o bispo Hugo, na época padre, foi também transferido, foi para Curitiba, ele foi depois para Mato Grosso. E a gente senta com a CEBI e retorna esse grupo, já tem uns 3 anos que a gente está de novo efetivamente com esse grupo, que se chama, é um grupo interreligioso que se chama Café Ecumênico. Nós tomamos café falando de Deus nas diversas doutrinas, sem placa de igreja. Nosso penúltimo encontro foi dentro do Convento Franciscano, na Igreja Nacional de Fátima, na qual a Umbanda coordenou. Nosso último foi dentro do terreiro, na festa de São Cosme, Damião e Doum, na qual todos vieram também. E assim sucessivamente a gente tem se reunido. Nós temos um próximo encontro agora no dia 9, que vai ser dentro da Igreja Anglicana, que é nosso último café do ano, né? E esse grupo tem, na medida do possível, trazido mais pessoas para a gente justamente... Ele é aberto, tá? Tá todo mundo convidado que está nos assistindo. Eu vou passar depois para a Melissa quais as datas que nós nos reunimos.
a gente fala de Deus e cada um fala da sua religião para conhecer um pouquinho e acabar ou pelo menos combater a questão da intolerância religiosa, né? Para mim não há intolerância religiosa, para mim há uma falta de respeito. A gente tem que respeitar o próximo, né? Eu posso não querer, não gostar de determinada religião, mas eu tenho que respeitar. Sim. Isso também está dentro do nosso Código Civil, né? A gente tem uma legislação pertinente. Agora, recentemente, essa legislação foi reformulada, então a gente deve respeito a todas as pessoas, né? E eu sou muito feliz que esse grupo tem vingado, cada vez tem vindo mais pessoas fazendo parte do processo. Hoje a gente vê todos os franciscanos estão participando, as freiras também estão participando. No evento do SDB, muito bacana, que tinha diversas religiões lá também. Dom Dimas, arcebispo da Arquidiocese de Campo Grande, também esteve presente conosco. Então, eu estou muito feliz. A Igreja Batista tem participado, um outro pastor que não é resistente, que está aberto ao diálogo. Não são todos os pastores que são abertos ao diálogo. A gente tem que entender que isso não é religião, e sim é a questão do ser humano. A gente tem trabalhado muito essa questão da humanidade, né? Para a gente poder conseguir respeito, é preciso entender o humano. Atrás de cada sacerdote é uma pessoa humana que está aí. Atrás de cada religião são pessoas humanas que participam de determinada religião. Que lindo, né? Essa união, né? É muito bacana. Tem sido bem gostoso. A gente decide temas do que vai discutir ao longo do ano. No início do ano a gente deve fazer uma assembleia, que nessa assembleia nós nos reunimos umas 2 vezes, pautando o que a gente vai abordar. E a gente tem o nosso evento do ano, a Semana da Unidade, que a gente está participando, né? A Semana da Unidade, ela acontece na semana que antecede Pentecostes, dentro das igrejas cristãs do CONIC. O que é o CONIC? Comissão Nacional das Igrejas Cristãs, que hoje o nosso terreiro está participando a nível de Brasil. O CONIC tem participado, dando a nossa contribuição. Hoje o CONIC ela é coordenada, a secretária nacional é a pastora Rome. Ela é autora de diversos livros, tanto de liturgia como teologia. Ela coordena hoje, que é a igreja da igreja luterana, mas ela já foi presidida pela igreja católica, já foi presidida pela igreja batista, pela igreja anglicana, e ela, a partir desse grupo aqui, a gente tem reunido na semana que antecede Pentecostes, e cada semana a gente tem conseguido, nos últimos anos, fazer um rodízio entre as igrejas, entre as religiões, templos, vamos dizer assim, né? Porque no nosso caso é templo, não é igreja. E esse ano foi muito fantástico, a primeira vez que a abertura dessa humanidade aconteceu dentro do terreiro, com padres, freiras, né? E nós, pais e mães de santo, também participando. Aí a abertura não vou falar diocesana, né? A abertura de Mato Grosso do Sul foi no terreiro. O segundo momento foi dentro da livraria Paulus, coordenada pela Igreja Católica. E o terceiro foi encerramento, no dia de Pentecostes, foi dentro da Igreja Anglicana, na qual todos os sacerdotes estavam também no altar, presidindo a celebração interreligiosa que aconteceu, né? E teve momentos dentro da celebração que cada religião coordenou, digamos assim, né? Então nós encerramos com um grande café depois, todo mundo junto. Esse papo nasce através desses cafés que a gente tem, né? De conversar, de entender. E tem nome esse café? Café ecumênico. Ecumênico. Café ecumênico. Café com fé. Quase que café com com fé, fé. Né? Café com fé. Café com fé. É o nosso café ecumênico, nós chamamos, mas ele é um grupo interreligioso, porque quando a gente fala de ecumenismo, ele é dentro da igreja cristã só. Quando a gente fala de interreligioso, ele ultrapassa o grupo cristão. Então ele abre para as outras religiões também que não professam Cristo. Então a nossa ideia é isso. Chamar mais pessoas de outras religiões para que nós também possamos conhecer. Porque o julgamento, o pré-conceito, é por não conhecer. Nesses cafés, cada um tem a oportunidade de falar da sua religião, esclarecer algumas dúvidas. Recentemente, ano passado, a gente pode observar que hoje a grande parte das pessoas que estão aterrorizando as matrizes africanas
dentro do Rio de Janeiro, que tem quebrado dos terreiros, etc., são a facção que ela está com Bíblia na mão. E para a gente entender que não é estar com Bíblia na mão que significa que é uma boa pessoa. É preciso ter discernimento. E também a gente entender que ele pode usar uma religião, são pessoas que usam religiões para atacar outra. A gente teve um episódio agora também, dentro da nossa religião, que um determinado sacerdote X da matriz africana cometeu estupro com menores. Então, isso não quer dizer que todos nós somos assim. A gente vê casos na mídia também que pastores cometem isso. Então, isso é do ser humano, não é da religião. E a gente tem mania de julgar a religião toda quando acontece esse tipo de sinistro, de crime, digamos assim, que é um crime, né? Então, a ideia da religião é que torne pessoas melhores, né? Nós, enquanto umbandistas, procuramos justamente isso, trabalhar a questão do caráter, dos valores, né? Porque nós somos pessoas da sociedade. Muitas vezes não, a gente até políticas públicas, a gente tem lutado muito pela questão de políticas públicas para o nosso povo de terreiro. Porque muitas vezes as pessoas não querem dar espaço para a gente, mas nós somos pagadores de impostos. Hoje a Umbanda não é mais feita daquelas pessoas que têm o seu terreiro no fundo de casa. É lógico, muitas pessoas ainda têm. Mas nós somos pessoas hoje que nós temos advogados, nós temos administradores, psicólogos, as pessoas saíram do gueto. A Umbanda não é mais uma religião que tinha medo porque não tinha estudo, não. Hoje as pessoas resolveram estudar, resolveram sair da sua zona de conforto também e questionar e brigar pelos seus direitos. Assim, somos todos cidadãos, independente de religião, né? E o Brasil, o Estado, ele é laico. A gente tem que entender quando política pública que o Estado é laico. E a partir daí a gente tem se posicionado, né? E esses cafés, esses encontros, esse podcast que a gente está conversando, assim, é muito importante para esclarecer e acabar ou diminuir a ignorância das pessoas que geram preconceito e a intolerância religiosa. Sim, com certeza, né? Tem que expandir, né, essa mente, né? Abrir a mente das pessoas, né? Deus é um só, com certeza. Exatamente. Cada um escolhe o caminho que quer seguir, a doutrina que quer seguir, né? Respeitando ao próximo. Respeitando a outra. A gente, enquanto religião, independente de qual seja, a gente tem que entender que a religião, ela é pra gente. Ela é um processo de fé individual. Uhum. Lógico, é gostoso coletivo, né? Mas ele é um processo de fé individual. É a sua vivência da fé. E a fé é sua. O que acontece é que a gente geralmente quer que a pessoa viva a nossa fé. E infelizmente isso tem acontecido em Mato Grosso do Sul, na questão da queima das casas de rezas lá em Dourados, né? Das aldeias indígenas. Porque insistem ainda até hoje, desde 1500, querem catequizar os nossos índios, né? E aí a gente vê que tem um alto número de suicídio, porque perde identidade. A cultura indígena é a identidade dele. A reza, o crer no Tupã, no Nhanderu, que em Guarani, né, o grande pai. Então isso, a partir do momento que você faz força uma catequese com eles, que perde a identidade, porque aquilo ali é a identidade dele. Ele se perde de si e gera morte, né? Uhum. Então é muito importante que a gente tem que entender que a nossa identidade, a nossa fé é nossa, não é a identidade do outro. Senão eu vou pegar a identidade da Melissa, eu vou querer viver a vida da Melissa. Mas, peraí, eu não me encaixo aqui, né? É isso que tem acontecido. Então, quando a gente fala enquanto religião, a gente é respeitar a fé de cada um. E Deus nos fez assim, né? Diferente, né? Eu mais gordinho, você mais magrinha. Isso é dom de Deus. Um cabelo comprido, outro cabelo mais curto. Um olho azul. O olho. Exatamente. A pele escura, a pele clara. E a Umbanda, aí eu vou, se você me permitir, vou dar uma continuidade de como que nasce a Umbanda. Eu ia te perguntar isso. Como que nasce a Umbanda. A Umbanda nasce justamente dali. Zélio Fernandino de Moraes, que quem até então se fala que funda a Umbanda. Ele não, para mim, e agora muitos pais e mães de santos e
teólogos umbandistas, porque a gente tem a teologia de Umbanda, né? Teólogos umbandistas falam, ele deu doutrina para a Umbanda. Ele não é dele que nasce, que a Umbanda existe muito, muito além disso. Mas a partir daí se tem o norte, tem seus ritos e rituais. 15 de novembro de 1908, nasce a Umbanda. Um jovem de 17 anos começa a ter mal-estar, os pais muito católicos, mas tinha família kardecista, vai numa sessão de Kardec e acontece a primeira manifestação. Ele muito doente, não consegue andar, levam diversos médicos, etc., não conseguem, resolvem levar ele achando que é um obsessor dentro de uma sessão kardecista. Nessa sessão kardecista se manifesta o espírito de um índio. Aí, no kardecismo, fala o que um índio, um ignorante desse, tem a nos ensinar. Aí o índio se retira, né? Aí vem um negro, a entidade negra, se aproxima. O que um negro tem a nos ensinar? Aí vem novamente esse índio, dá o nome do Caboclo das Sete Encruzilhadas, na qual ele fala, marca o horário dia 15 de novembro, às 16 horas, na rua do meu aparelho, eu vou me manifestar e vai surgir uma religião genuinamente brasileira. E aí surge a Umbanda. É marcado, isso é atestado, o presidente da Federação Espírita do Brasil participa da sessão. Na época a gente estava vivendo um período ainda que era muito, não é ditadura, mas militar. Várias pessoas do exército também assistem essa sessão, na qual, na sessão, ele se manifesta, ele passa a fundar a Umbanda, doutrinar, no caso, né, dar a doutrina de Umbanda, e a gente teve vários manifestos a partir dali. Então, ali nascem os primeiros terreiros de Umbanda que vão para o Brasil. Nascem 7 casas. E aí, desde ali, de 1908 até hoje, a Umbanda, ela tem várias vertentes. A partir daí. A gente, conversando com o professor Lino da Universidade Federal, que participa sempre conosco, ele está nesse café também conosco, tá? Que a gente participa. Ele catalogou já mais de 15 vertentes de Umbanda da nossa religião em Mato Grosso do Sul. Então a gente vai tendo vertentes conforme o carisma da pessoa, ela vai puxando, né? É comum hoje no Brasil a Umbanda sagrada. Né? Como assim lá em Santa Catarina é comum a Umbanda Almas de Angola, que já é mais pro batuque, pro povo negro. A Umbanda que nasce, ela é mais indígena, que é a da minha casa, que é a Umbanda de raiz. Ela é voltada mais para as doutrinas indígenas, tanto é que é um cacique que comanda a nossa casa, a entidade. A gente observa o quê? Que se existiu uma intolerância na manifestação de espíritos também. Quando ele cria a Umbanda, a frase dessa entidade, Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele fala, essa religião não haverá distinção de raça nem de cor, nem terreno, nem espiritual, onde todos os irmãos que creem em Deus e compartilham do amor de Deus receberão a bênção de Deus. E aí veio negro, índio, cigano, a gente tem a linha oriental na Umbanda. Então, a partir daí, nas entidades também é diverso. A gente falando na questão da pele, me lembrei disso na criação do humano, é isso. Onde Deus não faz distinção de raça, nem de cor, nem de gênero também. É muito comum dentro das nossas religiões de matriz africana ter muitos homossexuais, porque são aceitos. Para nós, o dom de Deus, não tem problema algum. Todos somos criação de Deus. E se Deus nos criou, porque Ele é perfeito. Então você é perfeito. Você é sua imagem e semelhança de Deus. Uau! Uma aula, né? Essa é a Umbanda. E, Anderson, qual que é a diferença de Umbanda e Candomblé? Porque parece que parece. Quando nós falamos de Umbanda e Candomblé, a gente ambos falam de orixás. Como eu disse, orixás é a centelha de Deus para nós na Umbanda. A Umbanda ela é monoteísta, ou seja, um Deus, um só Deus. Candomblé ela é politeísta. Os orixás são deuses.
ambos falamos de orixás. Só que a gente entende que orixá na Umbanda é uma centelha de Deus, como se fosse expressão de Deus na natureza. Oxum na água, Emanjá no mar, Oxóssi na mata, Xangô na pedra, que é a justiça. Já no candomblé, são orixás do panteão, que cada qual tem seu reino e cada qual é um deus. Então é totalmente diferente. E como eu estava falando com você no nosso bate-papo, antes de começar a gravar, Umbanda e candomblé a gente pode comparar como Japão e China. Os dois têm o olhinho puxado, os dois são diferentes, mas cada um tem sua cultura e sua língua diferente. Então o culto de candomblé não é o mesmo culto de Umbanda. Então o culto de Umbanda não é o mesmo de candomblé. Embora hoje isso está se perdendo. Infelizmente a gente também vive um retrocesso religioso. Porque hoje meio que as pessoas não entendem, né? Que tá sendo o culto, tá muito parecido. E não deveria, né? Mas a gente respeita cada casa. Como a gente não tem uma diretriz que segue, e a Umbanda é muito oral, ela não é seguida com base numa liturgia bíblica, né? Ela é oral, ela é passada de pai para filho. Assim como eram as primeiras comunidades, antes de surgir a Bíblia, né? A Bíblia surge lá no 30 anos depois de Cristo, né? Mas era passado os ensinamentos de pai para filho e assim sucessivamente. Nós ainda mantemos isso dentro das nossas religiões de matriz africana, onde tudo é muito oral. E se tem muita escrita também que diverge muito e acaba ficando como verdade, né? E a gente observa que tem livros que são absurdos na criação da Umbanda. Mas nossa casa tem uma regra que a gente segue a Umbanda de raiz como ela foi criada. Lógico que quando a gente fala de fundamento, é não mudar aquilo que foi fundado, né? Nossa casa já existe praticamente há 55 anos. E a gente mantém as mesmas ritualísticas nesses anos todos. Né? Hoje, antes, quando a minha mãe comandava, hoje eu comando com ela, mas a gente mantém a mesma liturgia, a mesma ritualística, os mesmos processos. É lógico que a gente vai adaptar. Hoje a gente consegue ter um climatizador, hoje a gente consegue ter... de repente a gente pode comprar uma louça melhor para fazer os cultos. Mas isso não quer. O fundamento, a ritualística, a liturgia em si não se muda e não se altera. Então, isso é uma posição da nossa casa. Aí cada casa se posiciona conforme, e aí que surgem as vertentes, né? Da Umbanda. E falando de milagre dentro da Umbanda, fala pra gente um milagre, algo que aconteceu em fé mesmo, não de religião, mas de fé ali dentro. Porque tem muita gente que a gente acredita em santos, né? Hoje em dia, né? O católico, mas o Umbanda também tem seus meios, né? De chegar até Deus e assim, um testemunho. Tá. Nós falamos de magia. E a magia tem muito medo quando a gente toca nessa palavra magia, porque a magia não é mágica. A magia é energia. E um conjunto de energia pode prover o que a gente tem esse mesmo olhar quando a gente vê um milagre dentro da igreja católica, dentro de uma igreja neopentecostal, que é evangélica, e assim sucessivamente. Então, pra gente, tudo é magia. O nosso corpo, ele tem mais água do que sangue. Então, a gente tem mais energia, e a energia gera magia. Esse conjunto de energias geram uma magia que pode gerar uma cura. Então, a gente tem vários casos, principalmente lá em casa, de pessoas que tiveram problemas de saúde restabelecida, pessoas que foram só de coma, em números que médicos já desenganaram, a gente não deixou desligar o aparelho, a família falou, e hoje essas pessoas frequentam, são da corrente, são lá da casa. Então, assim, isso é magia pra gente, é milagre de Deus. A magia é milagre pra nós, porque vem de Deus. E a própria entidade, quando ela faz essas magias, e a gente chama também de mironga, ele fala, não sou eu que estou fazendo, é Deus. Dificilmente uma entidade vai falar, eu que consegui. Não, eu fiz porque Deus permitiu. Então Deus está presente em todas as magias feitas. Mas a gente tem episódios que Jesus fez magia, né? Na Bíblia. Quando Jesus, ele lá em João 9, capítulo 9, de 6 a 7, ele para. Quando ele para,
o cego encontra com ele pega um barro, gospe no barro, passa no olho dele, ele fala, vai lavar ali no rio, volta enxergando. Aquilo ali é magia, certo? Então Jesus fez magia, só que são nomes diferentes dados em religiões diferentes. Então isso pra gente é magia, que é o milagre da cura. Então se acontece o milagre da cura. E para nós, as nossas sessões são chamadas de giras, que é o nosso culto, né? Nas nossas giras, toda nossa gira é voltada em energia, que é para a cura do próximo, né? Só que, como eu disse, a religião são comandada por pessoas, índole e caráter de pessoas. E a magia, ela é direcionada conforme o caráter. Então, conheci padres maravilhosos e já tive padres que eu não queria ter o prazer de ter conhecido no meu caminhar, dentro da Igreja Católica. Eu conheci pastores maravilhosos. Tem um pastor aqui de Campo Grande, da Batista, o pastor Marcelo, que a gente conversa, ele encontrou esse dia, pai Anderson, minha irmã não é da minha igreja, ela acabou de chegar do Rio de Janeiro, pode visitar o seu terreiro, que ela gosta de batuque. Foi lá a irmã dele conhecer o terreiro. Então, assim, é um cara maravilhoso, que ele fala, eu não me vejo, Deus me usa como pastor dentro da minha religião, mas eu respeito a tua, se você fala de Deus. E esse é o começo de dar as mãos, né? Respeitar o outro. E é assim que acontece. No direcionamento da magia tem que ter uma boa energia, né? Um bom pensamento, um bom caráter. Pais e mães de santos que conduzem para um determinado de querer usar essa magia para um lado contrário, que seja para o mal do outro, é caráter. E isso vai ter em qualquer religião. Independe de se é Umbanda, Candomblé, se é católico. Eu já vi a mãe de um amigo meu num momento muito triste, que ela estava fazendo campanha de joelho para o filho separar. Então isso também é energia. Verdade. Isso também é energia negativa. Ela não poderia estar fazendo campanha para dar caminho para o filho, né? Então as pessoas são corrompíveis, as pessoas têm falta de caráter, né? Então isso tem que treinar e trabalhar muito dentro de terreiro. A gente trabalha muito isso. É uma das coisas que geralmente a gente cobra muito. Seja correto com a tua entidade, seja correto com Deus, seja correto com o teu irmão do lado. Se o teu irmão do lado ali você quer trapacear, você vai trapacear na vida. Que pai de santo que você vai se tornar, né? Então, assim, quando a gente se propõe a ser um sacerdote, não é para ganhar dinheiro e não é para você, não é status, né? Na verdade, tem mais missão ainda para cumprir. E, infelizmente, o ser humano ele é dotado de ego, de status, né? E isso corrompe muito. Corrompe muito. Então, a gente tem que cuidar muito, né? Assim como dentro da Igreja Católica, tem que se cuidar muito para se tornar, para que sua vocação seja bem desenvolvida, né? Em qualquer lugar, né? Qualquer religião, Qualquer né? religião. Até quem não tem religião, né? Tem que cuidar, né? Pai Anderson, né? Não, pode chamar de Anderson. Na Igreja Católica tem os terços, né? Uhum. E na Umbanda também? Gente, então, a Umbanda, Maria tem um lugar de predileção pra gente. Tanto é que se você for dentro de um terreiro, depois eu vou te mandar fotos do nosso altar, que nós chamamos de peji, ou congá, que o congá é o altar. No nosso altar, no nosso congá, tem Cristo, a imagem de Cristo ressuscitado, que Cristo está no meio de nós, significa. E ao lado já tem Maria. Os preto velhos de Umbanda geralmente trabalham com terço, né? Tiram muito o que se canta louvor na igreja evangélica e canto pastoral na igreja católica, para nós chamamos de ponto cantado. Os pontos cantados de Umbanda, se fala muito de Maria, se fala muito de Nossa Senhora, né? Que gerou o filho da vida, né? Então o maior ventre da vida. Então a gente tem um lugar de muito predileção. Então a gente tem um tríduo de Ogum que no sincretismo São Jorge, que a gente faz 3 dias de reza 3 horas da manhã, que é com terço, na qual ele se prepara na luta contra o mal, né? Então, assim, eu acho um momento muito forte, porque 3 horas da manhã, para nós, é um horário... Eu estou fazendo sempre essa comparação para a gente entender. Dentro da Igreja Católica, você tem o ofício das horas, na qual tem as horas sagradas, 3, 6. Nós temos isso na Umbanda também. Então, para a gente, 3 horas é o primeiro horário
que se tem, que é o início de tudo. Então, quando a gente quer vencer algo, 3 horas da manhã. Então, a gente faz a reza de Ogum 3 horas da manhã. E a gente tem todo ano, no mês de abril, antecedendo, então, seja 20, 21, 21, 22 e 23, que 23 que é o dia de Ogum. A gente tem essa reza também, que é com terço. Então, a gente tem o lado devocionário, né? A gente, dentro da Umbanda, também se usa muito ponto riscado, que são as grafias da simbologia. Eu acho muito bonito dentro da Igreja Católica que tem a questão da simbologia dos símbolos em si. A Umbanda também é muito rica de símbolos. E para nós a gente tem uma linguagem própria, que é o ponto riscado. Um risco, ele é uma grafia própria da Umbanda, da Cabala, na qual ele conta toda uma história. E por ali que a gente vê se há realmente uma entidade de luz manifestada ou não. Porque a entidade de luz ela não vai riscar isso. Então a gente verifica e atesta através dali. Então a gente tem também um muito sério, né? Um rito muito sério para confirmar, porque às vezes é um ser que não é de luz e a gente... A tendência a gente tem que trabalhar com ser de luz, né? Mas lógico que isso não quer dizer que o irmão que está sem luz não vai ser encaminhado. Então a gente tem um outro ritualístico para ser utilizado a partir daí. Entendi. E o preceito? Preceito. Sempre quando você vai fazer algo, você tem que se preparar. Então, dentro da nossa ritualística umbandista, a gente deve preparar para algo que vai vir. E essa preparação de preceito é você se abster de algumas coisas que ela tem sentido espiritual, mas tem sentido também carnal. Então, a primeira coisa que a gente se abstém da carne vermelha. Carne vermelha para a gente ingerir. A carne é um excesso de proteína, então a gente isso no mundo carnal, né? Excesso de proteína, mas pra gente a carne vermelha também é usada em ritualísticas de outras religiões que não são para ritos de energia boa. Então a gente se abstém dele. Do sexo, é troca de fluido. Então a gente troca fluido, então pra gente limpar, a gente ficar somente com a nossa energia do nosso ser, pro que há de vir. A gente não come pimenta, farofa, porque tudo é usado geralmente em ritualísticas de limpeza. Então, a gente se abstém disso. Então, a gente se prepara para abrir os nossos chakras. A partir daí, a gente recebe a ritualística que vai acontecer. Seja para fazer um banho. Geralmente, os banhos, eles têm os números cabalísticos, né? 3, 7, 14, 21. A gente teria que fazer um outro podcast só para questão de números, né? O que tem a ver esses números, né? Mas assim, geralmente são 3 dias para um banho. Então, 3 dias se abstém disso para que haja a limpeza da tua áurea e teu campo energético volte a ser restaurado. Porque nós mesmos podemos destruir. Às vezes a gente fala, energia ruim do fulano. Não, a gente produz energia ruim. Nem tudo é de fora. Às vezes é de dentro também. Por isso que alguns banhos a gente toma também. Dependendo da folha. Nós temos um orixá nas matrizes africanas, que a Umbanda cultua de um jeito, que a Candomblé de outro, que é o San, é o orixá da folha. E o San fala pra gente que algumas folhas a gente tem que ingerir, né? Para que haja limpeza também por dentro. Porque quando a gente ingere muita energia negativa, ele fica incubado dentro da gente. Então, só o banho externo não vai resolver. Então, é necessário que haja um preceito, né, do que há de vir. Interessantíssimo, né? Na igreja, né, na igreja católica é o jejum, né? Quando você faz o jejum, tem tudo. Vocês têm essa questão de jejum também? Não, a gente não faz jejum. Por que nós não fazemos jejum? Porque o corpo, ele precisa de alguns nutrientes. Então, como a gente trabalha energia, o corpo com o jejum ele não vai gerar energia. Entendi. Então, a gente precisa que a pessoa coma, só que ela vai comer restringido. Dentro do preceito também se come muita fruta, se toma muito suco de fruta natural,
se come peixe e se pode comer carne branca. Mas não se pode comer carne vermelha. Por quê? É tudo amenizando como se fosse você estiver dentro de um hospital, num pós-operatório, né? Você está recuperando sua energia. Então ela tem que ser tudo muito leve, sopinha. Isso é o que a gente come geralmente, né? Mais coisas mais suaves, né? Mais suaves, mas não, a gente não faz jejum. Entendi. A gente se abstém só. Na Igreja Católica é santo, que nem São Jorge, outros santos, né? Qual que é a diferença? Quais são os santos que tem na Umbanda, que tem na Católica, mas com nomes diferentes? Essa é uma dúvida de ouvintes que me mandaram. Então, na verdade, para nós, todos são santos. As entidades que descem também são santos. Quando a gente fala de Espírito Santo, para nós, todos os espíritos são santos, porque tudo é dom de Deus. A gente tem um sincretismo. Então, a Umbanda ela faz um sincretismo com São Jerônimo do Xangô, Santa Bárbara em Ançã, Oxóssi São Sebastião, Ogum São Jorge, que eu já disse, né? Então, são alguns santos mais conhecidos. E a gente tem a Oxum como a Nossa Senhora da Conceição, né? Eu tenho no meu terreiro, a Nossa Senhora, que a gente cultua como Oxum, ela veio ganhei de um padre amigo meu, que me deu de presente. Eu falei, eu sei que vai pro terreiro, mas tô te dando de coração, isso eu ganhei na minha ordenação sacerdotal. Uau. E eu tô te dando 25 anos, tá comigo, então vou te dar, e hoje tá comigo. Então, eu sou filho de Xangô com Oxum. A gente entende dentro da Umbanda que cada filho nasce com um orixá. O que é o orixá? É a centelha de Deus. Se eu sou criação, é óbvio que eu sou centelha de Deus, né? E nessa centelha de Deus, qual a centelha que predomina em mim? No meu caso é Xangô, que é o orixá da justiça. Mas ele sempre vem com um par, que cuida da nossa cabeça, que nós chamamos de Ori. E eu sou filho de Xangô, Oxum. Oxum é Maria. Que é Nossa Senhora da Conceição. Naquele momento que ela é elevada. Entendi. Que tem momentos também. Que legal. Tá. Deus... No sincretismo, né? Deus, vocês chamam? Então, Deus nós chamamos de Deus. Dependendo do culto da ritualística que vai utilizar, dos terreiros, ou da entidade que está comandando a gira, que é sessões, nós chamamos de Deus. Zambi, que é o nome comum na Umbanda. Zambi, que é o nome em Banto, de Deus. É o mesmo Deus, tá? Nós só trocamos de nome. E nós chamamos os índios, quando tem incorporação dos indígenas, dos caboclos, Tupã, né? Que é chamado. Jesus Cristo nós chamamos de Oxalá, né? E tanto é que a gente tem, em todos os terreiros de Umbanda, no centro está Jesus Cristo de braços abertos. Sempre ele ressuscitado, nunca ele crucificado. Porque simbolizando ele no meio de nós. Entendi. Né? Faz sentido. Nossas sessões é aberta com o Pai Nosso. Toda sessão de Umbanda é aberta com o Pai Nosso. A gente reza conforme a Bíblia. A gente não reza o Pai Nosso católico, que é o reduzido, né? Que tem o que se reza na Igreja Católica é o reduzido. A gente reza o da Bíblia, né? Como que é o da Bíblia? Você pode rezar pra gente? Sim. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim como é feito na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa nossa dívida, perdoa nossos devedores, não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Uau! Né? Então, essa conforme a Bíblia, né? O que se faz dentro da liturgia católica, dentro da teologia, é que se vai até um pedaço, quem finaliza é o sacerdote, né? Mas a gente reza ele completo. Ave Maria, não. Rezamos. Na sequência, a gente já reza para Maria, porque ela é a mesma oração de Ave Maria. É a Maria. predileção. Só que a gente reza assim: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Amém. Porque Páscoa é passagem também. Né? A gente não fala morte, a gente fala passagem. Porque para nós, só isso é finito.
a nossa matéria. Quando a gente acontece o desenlace, que é o desencarne, a gente continua vivo, só que no outro plano, no plano espiritual. Que legal, né? E... Pode falar? Não, então, nas nossas gírias, muitas pessoas falam, mas peraí, como que vocês abrem uma sessão? Como que é? Não, é com o Pai Nosso. É com o Pai Nosso. A vela para vocês também simboliza a vida? A vela para nós é um ponto de ligação com Deus. Quando a gente acende uma vela dentro de um terreiro, não é para Deus. Deus tem luz o suficiente. Na verdade, nós precisamos de luz, então é para nós. Então, que essa vela, que essa luz represente a minha ligação com Deus, ou com aquela entidade de luz, quando a gente acende. E a gente trabalha com as velas coloridas, né? Que isso assusta muitas pessoas, né? Hoje a Igreja Católica já tem trabalhado principalmente no tempo do Advento, já trabalha com as velas coloridas, a roxa, a vermelha, né? A amarela. Mas a gente utiliza as velas de todas as cores, porque para nós cada orixá ele tem uma cor. Tanto é que aí que forma a linha do arco-íris, né? Que é a diversidade de Deus, né? Então a gente trabalha com a vela azul clara, azul marinho. A vela do Oxum para nós na Umbanda é amarela, que ela é a rainha da cachoeira e dona do ouro. Então para nós é a vela amarela, que é a prosperidade, né? Oxum. A Ogum para nós é vermelho. Já no Candomblé é azul. Por isso que eu falei que tem diferença. O culto é diferente, né? Xangô é marrom, que é a terra, é a pedra, é a justiça. No Candomblé ele é vermelho. É outra cor. Então o culto é diferente. Né? Nós, os sacerdotes, usamos também. Hoje eu vim paisano, né? Mas assim, nós temos também a estola como do padre. Que tem o mesmo significado que a do padre. Só que o nosso vem as nossas grafias, que é nosso dos pontos riscados, que é a grafia da entidade que comanda você e o orixá também, né? Que comanda o sacerdote, né? Sempre é feito. Então você identifica, através da indumentária do sacerdote, de quem ele é, qual o nível de grau que ele tem de sacerdócio. Assim como na Igreja Católica tem o cardeal, o bispo, o arcebispo, o diácono, né? A gente identifica também na vestimenta, né, dentro da Umbanda. Só que hoje se perdeu, infelizmente, na Umbanda de raiz se identifica. Hoje, infelizmente, tem médios que estão desenvolvendo, mas já tem a indumentária de um sacerdote. Aí confunde muito, né? Que bacana. Muito gostoso, né, esse bate-papo. Eu falei, tem mais de 1 hora. Sério? E eu falei pra você, a conversa vai fluindo, né? A gente tem tanta coisa pra conversar. Falar de Deus é bom demais, né? Deus é maravilhoso. Eu falo que Deus é perfeito, né? Tem 2 pontos que é impacto, que é legal a gente conversar em outro momento, que quando eu te falo de Exu e Pombagira, aí não é de Deus, né? E aí tem toda uma questão também que a gente fala sobre dos dois, que é visto historicamente como da onde que surge a questão do diabo da Bíblia, né? E a gente tem falado muito sobre isso, porque tem que tocar nesses assuntos que o pessoal tem medo de falar, vamos falar disso, mas não fala disso, né? Não, mas aí não sou eu se eu não falar, né? Claro. Então um momento, mas só que a gente tem que explicar com mais calma, tem mais... Porque são entidades muito mal vistas dentro de um terreiro, né? Mas assim, um resuminho breve de Pombagira, Chico Xavier já dizia, né? Que como não ter luz, um espírito desse, sendo que é a única para nós que resgata, por kardecista também, um suicida no Vale dos Suicidas é ela. É? Então, se não pode haver resgate de um suicídio, se um espírito que consegue, em nome de Deus, resgatar, será que realmente ela é um espírito sem luz para poder buscar alguém, né? É que tem gente que usa, talvez, pro lado negativo, Exato. e isso que fica distorção, né? Mas aí a gente entra naquele ponto do início da conversa, né? Quem tá conduzindo isso, né? É verdade. Quem tá conduzindo? Porque as entidades, ela gosta muito de você. Ela tem uma predileção. E aí, se o seu filho acaba, às vezes, te manipulando, né? E a gente acaba manipulando, às vezes, nesse sentido de pedir coisas pra entidade que não deveria pedir, né? Por isso que tem que trabalhar muito a questão de índole, caráter e assim sucessivamente, né? Porque pede e depois aguenta, né? Tem que aguentar, né? Ação, reação. Ação e reação, verdade. Que delícia de bate-papo, fico muito honrada de ter você aqui. Obrigado pelo convite. Poder esclarecer muitas dúvidas, né? Falar dessa importância que é, né? Não ter o preconceito,
o julgamento, né? E Deus é um só, né? Deus é um só, Deus é maravilhoso. Cada um caminha da maneira que preferir, E né? a gente tem que entender que Deus é plural. E Deus, não podemos lotear Deus. A gente não pode pôr placa de Deus, que é da minha ou da tua religião. Deus é de todos. Até daquele que não crê nele. Deus é pai, né? Muitas vezes o filho tem filhos que renegam seu pai. Mas é filho. E é assim que acontece. E a gente tem que respeitar esse pensar e esse agir de cada filho. Desde que não... A gente tem que agir com bastante amor, né? Eu acho que aí tá o ponto, né? Deus é amor. A gente, nesse Café Ecumênico, a gente bate muito nessa tecla. Deus é o quê? Amor. Então a gente não precisa... Aí nós, quando a gente prepara nossos encontros, só finalizando aqui, a gente fala assim, como que a gente vai preparar nosso encontro? Porque tem várias religiões aqui que não, a gente vai falar de Deus, né? Não precisa falar de Deus. Quando você vive amor, Deus já tá aí, embutido. O amor fala por si só de Deus, né? Então a gente tem que viver o amor. Então a gente fala muito nesse grupo aí. Bem bacana. Tá convidada a participar com a gente lá. Obrigada pelo convite. Eu queria muito agradecer, né, a casa, né, a disponibilidade de você estar aqui. Mando um abraço para a mãe, né? Será entregue. E a todos que eu conheço, né? Desejo tudo de bom. Obrigado. Sucesso e carinho também por vocês. Gratidão. E dizer que foi um prazer mesmo estarmos aqui nesse bate-papo. E também agradecer a 123 Web TV por proporcionar esse espaço, toda essa imagem, esse áudio para vocês e transbordar a palavra de Deus aqui nesse momento, tá? Vocês dão lá na Igreja Católica a bênção final, né? Lá na Umbanda como que é? Também é bênção. O nome é bênção. Bom, se você ficar à vontade, dar uma bênção para as pessoas que estão assistindo, porque muitas pessoas que vão assistir podem estar lá à beira da morte, pensando em se matar, com dificuldades, né? A gente pode resgatar através de uma oração também, né? De uma bênção, de uma palavra, né? Além. Então vamos pedir nesse momento que Deus, Oxalá Supremo, Zambi na Umbanda, né? Abençoe cada um e cada uma que está nos assistindo. Que Mãe Iemanjá leve para o fundo do mar toda a negatividade, né? Que Pai Oxóssi traga caça, a colheita, boa colheita para cada um que estiver em casa, que precisa, aquele que está sem trabalho, que Oxóssi traga trabalho. Que Cosme e Damião resgate o coração de cada um que está esquecendo de um momento de ser criança novamente e voltar para si, né? Que Oxum traga muita prosperidade. Que Ogum nos ajude a vencer a batalha do nosso dia a dia, né? E todas as negatividades. E Oxalá, Jesus Cristo nos abençoe, né? Com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Que delícia, né, gente? Eu tô arrepiada. Muito obrigada por vocês estarem nos assistindo. E próxima semana tem mais Bora Com Elas, especial da fé. E muito mais para vocês aí. Acompanhe. Se você ainda não segue o canal no YouTube, já deixa aí seu like. Já tem vários episódios para vocês assistirem, se inspirarem, de empreendedores, de mudança de vida. E é isso aí, gente. Estamos aqui e bora com elas. Avilac Store. Moda e acessórios feminino. WhatsApp, 67 998 45 30 87. Doutora Juliana Mendonça Magarinos. Reabilitação e harmonização orofacial. Rua do Marco, número 1326, Vilas Boas. Fone, 67 991 71 98 86. Estúdio Pantanal em Dança. Desperte a dança em você. WhatsApp, 679 9204 0601. Vem ser pede. Estúdio Luciana Brum. Extensionista de cílios. Fone 679 9629 8323. Espaço de terapia Ser Vitória. Tânia Rezende.
679 91 29 32 97. Rejane Moreira, mentora estratégica de negócios. WhatsApp 679 9605 7602. Clínica Faciani, estética e implante capilar. Os melhores e mais modernos procedimentos estéticos e implante capilar. 679 81 78 42 51. Ana Benícia Bijuterias e Acessórios. Rua Antônio Correia, 35. Telefone: 67992740031.